Vocês estão vendo aí que nós temos uma nova série, série Oração, mas não é simplesmente oração, não. Eu fiz questão de colocar ali um mais, né? Então, ora mais ação. Então, antes da gente conversar sobre isso, eu queria que você abaixasse sua cabeça e nós vamos orar para que o Senhor Jesus nos dê capacidade de compreendermos esta mensagem de hoje. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez. Nós te bendizemos, ó Deus, porque o Senhor tem sido bom para conosco. O Senhor tem revelado a Deus a tua boa, perfeita e agradável vontade a cada um de nós. E é ela que tem guardado os nossos corações todos os dias, ó Pai, para não pecarmos contra o Senhor e para sermos livres, ó Deus, de muitas armadilhas que tentam nos laçar e nos pegar, ó Pai, durante a nossa caminhada. Então, ó Deus, nesse momento, nós vamos nos debruçar sobre a Tua Palavra e nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor seja generoso conosco, que o Senhor abra a nossa compreensão, o nosso entendimento, para que seja mais do que palavras, para que seja realmente algo que seja entranhado dentro de nós. Que nos momentos adequados e oportunos, aquilo que aprendemos aqui nesta noite, possa de fato nos fazer, ó Deus, lembrar e aplicarmos isso na nossa caminhada e na nossa jornada. Que essa palavra, Deus, não fique apenas na nossa consciência como uma boa filosofia, mas que isso apareça, que isso se concretize nas nossas experiências cotidianas, nos nossos relacionamentos e aonde nós estivermos. Em nome de Jesus, ó Pai, nós entregamos toda a nossa inteligência, todo o nosso intelecto nas Tuas mãos, para que o Senhor coloque dentro de nós a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, nós vamos falar sobre oração. E eu confesso para vocês que uma das coisas que mais me intriga na minha jornada espiritual é a questão da oração. Ser presbiteriano, e aqui eu não estou defendendo a nossa denominação, mas ser presbiteriano carrega implícito dentro disso uma questão muito racional, muito lógica. Nós somos muito racionais. Nós temos muita dificuldade. Quem participou do culto de 31 de julho ontem, lá em Lençóis, consegue perceber como tudo é bem pensado, como tudo é elaborado, como tudo está ligado uma coisa na outra. E pouco se dá espaço para questões mais assim emotivas, né? Mas o que eu estou falando não tem a ver com emoção, tem a ver com compreensão mesmo. Porque eu acredito que oração, ela carrega em si um elemento que é mistério. E não tem nenhum problema nós pensarmos que em coisas espirituais há mistério. Porque quando nós começamos a decifrar as coisas espirituais, quando nós começamos a codificar o nosso Deus, as disciplinas espirituais, nós caímos num problema, que é o tempo todo tentar explicar, tentar organizar essas coisas. E isso não é bom, porque isso pode trazer para nós um sentimento assim de frieza, de ceticismo. E não é isso que nós queremos. Nós queremos experimentar o mistério do jeito que ele é, para que a gente possa viver aquilo que os nossos irmãos lá atrás, os nossos irmãos espirituais, os nossos pais, eles experimentaram muitas coisas misteriosas. Como pode um homem que morreu, já estava morto há alguns dias, tornar a viver? Isso é um mistério. Isso é um mistério que a fé carrega em si. E para mim a oração carrega muitos mistérios. Porque eu não consigo muitas vezes compreender como que o fato de nós orarmos move a mão de Deus. Mexe com as coisas no mundo espiritual.
Mas Jesus me pede para orar. Jesus me pede para bater na porta, que a porta será aberta. Jesus me pede para pedir, que eu vou receber. Então eu oro. Mas mais do que isso, porque quando eu estou falando desse elemento oração, nessa perspectiva, eu estou falando de um processo em que eu busco Deus e Deus me responde na minha necessidade. Mas eu não acho que oração é só isso também. Eu estou necessitado de alguma coisa e por isso eu oro. Oração é a forma que Deus nos deu para nos relacionarmos com o nosso Criador. Para termos intimidade com o nosso Criador. Meus irmãos, minhas irmãs, nós temos intimidade com pessoas. Nós temos intimidade uns com os outros, muitas vezes. Nós nos relacionamos com as pessoas que estão ao nosso redor. Só que tudo o que nós fazemos é reflexo daquilo que Deus já fez, ou que Deus faz ainda hoje, desde a eternidade. Quando nós vamos para a doutrina de quem é Deus, nós não conseguimos explicar Deus na perspectiva singular, por exemplo. Nós precisamos dizer que Deus, Ele é Pai, que Deus, Ele é Filho, que Deus é Espírito Santo. Assim nós explicamos Deus. Mas isso também não explica totalmente quem é Deus, o ser de Deus. Porque aí nós caímos numa outra doutrina que se chama Trindade. Só que uma coisa que nós não conseguimos explicar, mas que existe na Trindade, é que as três pessoas se relacionam entre si de uma maneira tão perfeita e tão excelente que não há crise entre eles. Se existe um relacionamento perfeito, esse relacionamento se dá na Trindade. E nós, seres humanos, nós só vivemos o reflexo daquilo que é o relacionamento de Deus. Porque Deus nos criou para se relacionar com Ele. Deus nos criou para se relacionar com Ele. E a oração é uma das formas que nós temos para se relacionar com Deus. E por isso, nessa noite, eu quero começar essa série dizendo que oração é essa relação e que ela não é apenas um monólogo diante de Deus, mas é uma conversa de mão dupla que não tem o seu fim apenas na conversação, mas que ela segue adiante para as nossas atitudes, para as nossas práticas diárias, para a nossa vida cotidiana. Não existe aquele que apenas ora. Existe aquele que ora, se levanta da oração e vive aquilo que orou. É isso que eu quero dizer. É isso que eu quero conversar com vocês nessa noite. Só que, para fazer isso, nós precisamos pensar na nossa realidade de vida. E nós estamos no século 21. Pelo menos 21 séculos que nós conhecemos, isso que nós chamamos de fé cristã, de cristianismo. E nós sabemos que ao longo desses anos, o mundo ele avança científica e tecnologicamente. O mundo ele vai progredindo nisso. Só que a gente acompanha esse mundo. A gente acompanha essa corrida maluca que a vida está se tornando. Então, eu vou citar aqui algumas coisinhas para vocês. Quem aqui que não acorda pela manhã, muitas vezes, na correria, para levar os filhos na escola, ou para ir para o trabalho, ou para fazer alguma coisa? Boa parte de nós vivemos isso. Nós estamos correndo o tempo todo e lutando contra uma coisa que nós chamamos de tempo. Quem aqui não tem dezenas de coisas para fazer todos os dias? Você vai para o trabalho, tem um monte de coisa para fazer, tem meta para cumprir, tem um monte de coisa. Então nós estamos vivendo essa correria, essa loucura que os nossos bisavós
tataravós, talvez não viveram. E olha que nós estamos falando de uma cidade como Avaré, que é infinitamente pacata, perto de muitas cidades que nós conhecemos. Quem aqui já morou em São Paulo? Levanta a mão. Sabe do que eu estou dizendo. Você acordar 6 da manhã, 5 da manhã, ir para uma estação de metrô e ter lá milhares de pessoas na sua frente para pegar o metrô. E aí a sua briga já começa ali, de tentar entrar no trem para ir para o trabalho. Então, assim, a nossa vida é cheia de coisas, é cheia de atividades. E nós criamos, a nossa mente, ela é muito sábia. E nós criamos algumas coisas que nós chamamos de rotina. Rotina é uma forma, é uma maneira sistemática. Por que sistemática? Porque sistematiza cada coisa que nós fazemos. Então, rotina é uma maneira sistemática e confortável que nós encontramos para fazer as coisas todos os dias. Quem aqui tem rotina? Levanta a mão. Eu tenho rotina. Faço as mesmas coisas quase todos os dias. Inclusive, agora eu estou tendo aula todos os dias pela manhã, bagunçou muito a minha rotina. Então, eu estou tentando adequar a minha rotina, a rotina que eu tinha antes. Então, muitos de nós fazemos as mesmas coisas de forma automática, porque virou rotina. Eu vou dar um exemplo para você também. Quantos de nós não fazemos o mesmo percurso para ir para o trabalho ou para a escola todo dia? O mesmo. A gente pega a mesma rua, vira na mesma rua, chega no mesmo horário, vê às vezes a mesma pessoa que passa todos os dias pelo nosso caminho, no mesmo horário. É assim. Isso é rotina. Quantos de nós, quando estamos dirigindo o nosso carro, nós pensamos assim, agora eu vou pôr a segunda marcha. Agora tem os carros automáticos, não precisa mais, né? A gente fala, vou colocar a terceira marcha. Ninguém faz isso. Por quê? Porque nós estamos automatizados. Nós fazemos sem pensar. Nós só vamos pensar se um cachorro entrar na frente assim, de repente, opa, estou dirigindo. Até esqueci que eu estava aqui. Porque a gente vai fazendo. A gente está automatizado. Agora eu vou falar uma coisa que tem a ver com vocês. Quantos de nós não sentamos no mesmo lugar na igreja todos os domingos? Eu sei quem senta em cada lugar aqui. Eu sei que o Fábio senta aqui, que o Moura senta aqui, que o Tarso e o Paulo sentam lá no fundo, que o Everton senta aqui, que a Márcia senta aqui no meio, que a Heloísa senta lá no fundo. É sempre assim. Se faltar, eu sei também. Porque eu olho bem no lugarzinho assim. Por quê? Porque nós estamos automatizados. Nós já entramos e já vamos para o mesmo lugar. Tem algum problema nisso? Depende. Mas, olhando assim de forma geral, não tem nenhum problema. Agora, há um problema quando nós fazemos isso na nossa relação com Deus. Quando nós nos tornamos automáticos na nossa relação com Deus. Aí é um problema. E essa série de mensagens é justamente uma crítica a essa automatização nas nossas relações com Deus. Nós precisamos nos relacionar com Deus de forma consciente. Porque a oração não é apenas um falar para Deus, como eu disse aqui. A oração é um falar para Deus, um ouvir de Deus e um praticar aquilo que nós experimentamos nessa relação todos os dias. E não existe uma oração mais automatizada do que a oração do Pai Nosso. Uma vez eu fiz uma besteira aqui na igreja. E eu falei de forma automática. Eu falei assim, eu não gosto de orar a oração do Pai Nosso no culto.
teve gente que ficou escandalizado comigo. Como assim esse pastor falando isso? Mas não é que eu não gosto de fazer a oração do Pai Nosso. Inclusive, ontem nós fizemos a oração do Pai Nosso lá no culto. É que eu acho que na oração do Pai Nosso existem tantos elementos que nos levam para uma prática e nós falamos aquilo sem ter consciência do que é. Nós não pensamos no que nós estamos dizendo. E por isso eu quero, nesse mês de agosto, eu quero pegar tópico por tópico da oração do Pai Nosso e mostrar para você que quando você faz uma reza com a oração do Pai Nosso, isso não tem um fim em si mesmo. Isso não muda nada. Eu já vi, por exemplo, alguns filmes e até essas pegadinhas que o pessoal faz agora, onde a pessoa está numa situação de extremo risco. A sua vida está em jogo. E ela começa a orar a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. E começa a repetir aquilo, e começa a repetir aquilo, começa a repetir aquilo, como se isso tivesse um fim em si mesmo. Mas a oração do Pai Nosso não tem um fim em si mesmo. A oração do Pai Nosso é uma estrutura, é como se fosse o sumário de um livro que Jesus colocou para os seus discípulos, para mostrar a forma que vocês devem orar, mas mais do que isso, quais são os motivos pelos quais vocês devem orar, mas infinitamente mais do que isso. Qual é a forma, os motivos e o que você vai fazer quando você orar. Então, eu não estou aqui para dizer que você não tem que fazer a oração do Pai Nosso. Faça. Agora, quando fizer, eu espero que depois de você ouvir esta série, você pense em cada palavra. Que você não está dizendo para mim, que você não está dizendo para a parede, que você não está dizendo para a pessoa que está do seu lado. Você está dizendo para o próprio Deus. Então, abra sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9. Diz assim: portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que teu nome é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Bom, como eu disse para vocês, eu vou colocar aqui alguns pontos. Põe para mim, por favor, Maria, no meu slide, alguns pontos que estão no texto. E a primeira coisa é Pai Nosso. Você já pensou que você, quando você diz assim, Pai Nosso, você, óbvio, você está chamando Deus de Pai. E é bom porque, assim, aqui, recentemente, nós terminamos aquela série On Fire, que eu falei sobre a questão de estar em chamas em relação a Deus. E eu preguei o livro de Gálatas. E o livro de Gálatas fala exatamente sobre essa questão da paternidade que Deus nos deu. Essa filiação, na verdade, que Deus nos deu. Deus nos adotou. Ele é o nosso Pai, nós somos o seu Filho. Então, isso está recente na cabeça de muita gente aqui. Mas aqui nesse texto, nesta oração, Jesus está nos ensinando a orarmos como se tivéssemos um Pai. Lá ele está dizendo para nós, vocês foram adotados como filhos. Aqui Jesus está dizendo, quando vocês orarem, agora orem como filhos. É diferente. Então Gálatas diz, vocês são filhos. Vocês não eram filhos, agora vocês são.
Aqui Jesus está dizendo, como filhos, vocês precisam orar, sabendo que vocês têm um pai. E esse pai, ele não é só seu. Esse pai é nosso. Por isso, quando nós pensamos na oração do Pai Nosso, nós já precisamos entender que esta é uma oração que leva em consideração não somente eu, mas que leva em consideração toda a comunidade do povo de Deus. Todo o povo de Deus. Bom, isso já vai na direção contrária do que nós vemos nos dias de hoje. Eu ouvi uma palavra no culto lá de 31 de julho, que teve ali na primeira igreja, que está ligada à questão social, que é hipermodernidade. Vocês já ouviram essa palavra? Eu não tinha ouvido até hoje. Eu já tinha ouvido falar da pós-modernidade. Mas da hipermodernidade eu até entendo. E uma das características principais, ou se não a principal característica da hipermodernidade, é o individualismo em demasia. Não é simplesmente o individualismo. É ser muito individualista. A ponto de termos relacionamentos que jamais foram vividos de forma pessoal, apenas de forma virtual. Não deixa de ser relacionamento, é claro. Não estou aqui criticando essa modernidade. Eu estou dizendo que nossa realidade é de uma profunda individualidade. Nós cada vez mais nos fechamos. Nós cada vez mais nos escondemos. E cada vez mais nós nos escondemos e nos fechamos para não nos frustrarmos com as relações e para não nos frustrarmos com o mundo que está lá fora. E por isso nós estamos vendo uma geração de jovens, adolescentes, que estão profundamente machucados com o que estão vivendo. Eles não suportam muitas coisas, porque são fruto dessa cultura. Uma cultura individualista, individualizada. Mas na oração do Pai Nosso não há espaço para a individualização. O Pai, Ele é nosso. Mas eu também queria te dar uma boa notícia. Talvez você não tenha o seu pai mais. Talvez você não tenha o seu pai porque ele já partiu. Ele já não está mais entre nós. Talvez você não tenha o seu pai aqui, perto, ou por algum motivo, não sei qual é o seu motivo. Seu pai não faz parte da sua vida. Seu pai não participa da sua história. Ou talvez você nunca tenha tido um pai. E eu não consigo pensar a vida sem ter um pai. E por isso eu tento me colocar no seu lugar. Pensar como será uma vida de alguém que nunca teve um pai. Que desde muito cedo o pai parte. E eu, de fato, eu não consigo, assim, eu tive tanto, assim, a presença do meu pai, que eu não consigo pensar uma vida de alguém que não tem um pai. Mas é o caso de muita gente. Então, para você, eu quero dizer assim, você tem um pai. Um pai que te adotou, um pai que te ouve, um pai que cuida de você. Ele não é um pai à semelhança de um pai humano, mas ele é um pai celestial. Um pai que cuida, que zela pelos seus filhos. Você tem um pai, e esse pai, ele quer se relacionar com você. Ele quer que você, todos os dias, dê a atenção que lhe é devida, assim como ele dá atenção a você. E esse pai te convida, por meio da oração, a estar com ele. E muita gente, porque não tem um bom relacionamento com o pai, que não tem um bom relacionamento com pessoas que fizeram esse papel de pai,
às vezes não têm um bom relacionamento com Deus. Mas eu queria, nesse mês, assim, desafiar você a pensar em alguém que está do outro lado. Porque não é físico, não é material. E quando você for orar, pensar em alguém que também não está longe, nós vamos falar sobre isso, que está perto, que quer se relacionar, que quer te ouvir, que quer dialogar com você. Porque esse Pai é nosso. Mas mais do que isso, quando você chama Deus de Pai Nosso, automaticamente você está se incluindo na família do Pai que é nosso. Então é impossível chamar o Pai de nosso sem chamar o irmão de nosso irmão. Porque se Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Pai. Ele é o meu, Ele é o seu, Ele é de todo mundo que está aqui. E automaticamente nós todos somos irmãos. E é por isso que na fé cristã nós cumprimentamos e chamamos a pessoa de irmão ou de irmã. Você consegue pensar quantas implicações isso traz para nós? Se você chama Deus de Pai Nosso, você precisa chamar a pessoa que está do seu lado de meu irmão, de minha irmã. Para além de chamar de filho, para além de chamar de esposa, de esposo, de amigo, você precisa chamar de irmão. Porque o Pai é nosso. Ter um Pai para nós, um Pai nosso, nos faz viver em unidade. Ninguém quer o mal do Pai, mas também ninguém quer o mal do irmão. Ter um Pai que é nosso nos faz viver em unidade, para que a vontade do nosso Pai seja compreendida e para que os irmãos vivam juntos essa vontade do Pai. O Pai é nosso e esse Pai tem muitos filhos. Nós somos um dos filhos e a pessoa que está do nosso lado é o nosso irmão. Mas a oração do Pai Nosso não para por aí. Jesus nos ensinou que nós temos um Pai, que não é só meu, que não era só dele, que era nosso. Que nós estamos incluídos na família que é dele. E que nós caminhamos em unidade porque nós somos uma família. Mas ele vai dizer mais. Que o Pai que é nosso, ele está nos céus. Só que é muito interessante, porque quando eu digo isso para você, eu tenho quase certeza que a sua visão ela é infantilizada. E também não tem nenhum problema nisso. Eu acho até ruim quando as pessoas desconstroem essas visões infantis que nós temos sobre Deus. Mas por que é infantilizada? Porque nós pensamos o céu como um espaço físico. Nós pensamos o céu como um lugar que não está nesse plano, que está num plano espiritual, porque nós lemos Apocalipse, porque nós lemos os textos bíblicos que falam de um lugar onde está o trono de Deus, onde estão os anjos. Por isso nós temos uma visão como essa. E eu não estou aqui para desconstruir isso, mas eu estou aqui para dizer que há muitas outras formas de interpretar essa ideia do céu. Porque o Pai nosso que está nos céus, se Ele estiver lá no céu, Ele pode estar muito distante de nós. Mas Ele não está. Ele não está tão distante assim. Aliás, Ele não está distante. E por isso, nós temos de pensar e nos permitir pensar de que o céu é para além de um espaço físico, de um lugar geográfico. Quando a Bíblia ela usa a palavra céu e atribui esta palavra ao lugar da habitação de Deus, ela nem sempre está dizendo de um lugar geográfico. Por exemplo, quando você lê o livro de Neemias,
lá há uma expressão que o autor do livro chama Deus de o Deus dos céus. Mas o autor não está se referindo ao lugar somente da morada de Deus. No livro de Neemias, o Deus dos céus é o Deus de todos os povos. Não é somente o Deus de Israel, mas é o único Deus criador de todos os povos. E eu vou explicar isso para você. Então, para mim, quando eu leio a oração do Pai Nosso, ela está nessa perspectiva do livro de Neemias, de Daniel. Que Daniel também usa, às vezes, essas expressões. Deus não está num lugar distante, assentado num trono, da onde as nossas orações, ela faz uma viagem. Aí teria que explicar essa viagem da oração até chegar ao lugar do trono de Deus. Quem que não tem uma visão infantil assim? Que você ora, suas palavras vão subindo assim, vão subindo, 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 até chegar até Deus. É assim que a gente pensa. Mas eu vou tentar mostrar para você que talvez não seja isso que a oração do Pai Nosso está dizendo. João Calvino, que é um teólogo do século XVI, ele já nos fez pensar de forma diferente. Ele diz, quando as Escrituras dizem que Deus está no céu, o significado é que todas as coisas estão sujeitas aos seus domínios, que o mundo e tudo nele é segurado por sua mão, que o seu poder está difundido em toda parte, que todas as coisas são arranjadas por sua providência. Davi diz, aquele que habita nos céus rirá deles. E novamente, nosso Deus está no céu, ele fez o que quisesse. Salmo 115, 3. Quando se diz que Deus está no céu, não devemos supor que ele mora apenas lá, mas pelo contrário, deve sustentar o que é dito em outra passagem, que os céus dos céus não o contêm. 2 Crônicas 2:6. Esse modo de expressão o separa da hierarquia de criaturas, e nos lembra que, quando pensamos nele, não devemos formar concepções baixas ou terrenas, pois ele é mais alto que o mundo inteiro. Quando João Calvino aqui faz uma distinção entre o Deus Todo-Poderoso que habita os céus e as criaturas. Ele está dizendo que essa expressão céu é para delimitar quem é Deus e quem é o ser humano. Porque Deus não pode ser contido pelos céus. E aí, então, nós podemos pensar que essa expressão Pai Nosso que estás no céu quer dizer pelo menos 3 coisas. A primeira delas, quem está no céu está em toda parte e é o Deus de todos os povos. Já disse aqui isso para você. Isso significa a onipresença de Deus. Se você for ali fora e você olhar para o céu, o que você vai ver? Você vai ver o céu. Está vendo que a nossa expressão já é de dizer olhar para o céu. Eu poderia dizer olhar para cima. Mas a gente já fala olhar para o céu. Se você olhar para cima, você vai ver o céu. Agora, se você for em Marte, como o Elon Musk quer levar as pessoas lá para Marte, se você for em Marte e olhar para cima, o que você vai ver? Céu. Se você aqui em Avaré olhar para cima, você vai ver? Se você for em Paris, onde está acontecendo as Olimpíadas, o que você vai ver? O Deus dos céus, o Pai Nosso que estás nos céus, significa um Deus que está em todos os lugares. Não há um lugar sequer onde Deus não esteja. Deus está em todos os lugares.
Por isso, pensa agora, você está orando ao Pai Nosso, que está em toda parte do universo. Isso significa que o Pai Nosso é um Deus que está muito, muito além do que nós podemos pensar sobre quem Ele é. Ele não se limita em nenhum momento a questões geográficas, a espaço físico. Deus é um Deus que habita todos os lugares. Ele é onipresente. Mas não é só isso. Quem está no céu vê todas as coisas. Quem aqui gosta de ver aqueles vídeos de drone? Levanta a mão. Será que é só eu que gosto dessas coisas? Você põe lá no YouTube, lá, passeio de drone pela cidade tal. E aí você vai assistir na cidade, assim, né? Pelo drone. É legal demais isso. Tem gente que não gosta. Você gosta, Pedro? Então, assim, quando você olha de cima, você tem uma visão privilegiada. Isso significa que o Deus dos céus, Ele é onisciente. Ele é um Deus que, da onde Ele está, e isso é uma mentalidade hebraica, uma mentalidade judaica, de que o lugar dos céus é um lugar privilegiado, da onde tudo se pode ver. A visão de cima, ela é ampla. E ela discorre por toda a terra. Então, o céu que está na China é o mesmo céu, é claro que com todas as questões, os fenômenos naturais, mas é o mesmo céu que está em Avaré. Então, o Deus que está vendo lá na China é o mesmo Deus que está vendo em Avaré. Isso é onisciência. Deus, o Pai Nosso, vê todas as coisas. Ele é um Deus que te vê, mas Ele é um Deus que vê o seu irmão também. E um detalhe, Ele é um Deus que te vê hoje, que te viu ontem e que já te vê no amanhã. Onisciência. A visão privilegiada que só Deus tem. Deus vê aquilo que você não vê. Deus te vê. Mas Ele vê aquilo que você não gostaria que Ele visse. Porque Ele é onisciente. O Pai Nosso, Ele está em todo lugar. E Ele vê todas as coisas. Mais do que isso, quem está no céu tem poder sobre quem está na terra. Isso é onipotência. O hebreu, ele tem uma coisa muito forte com os fenômenos naturais. Se você ler, por exemplo, os Salmos, você vai ver que eles muitas vezes diz que a voz de Deus é como a de um trovão. Ou a voz de Deus é como a de muitas águas. Eles têm uma coisa com esses fenômenos naturais. E vocês sabem que todo o texto, a narrativa bíblica, ela é repleta de símbolos para tentar comunicar para nós, de uma forma inteligível, a partir daquilo que nós já conhecemos, sobre quem Deus é. Porque se Deus fosse usar a sua própria linguagem, ninguém ia entender. Que eu nem sei que linguagem que Deus fala. Ele fala todas as línguas, eu acho. Mas Ele usa aquilo que nós conhecemos para que nós possamos compreender quem Ele é e o que Ele faz. Então, quando aquele que escreve o texto bíblico, ele tem uma percepção sobre Deus, ele diz, nossa, essa atitude de Deus é como um trovão que rasga os céus. E ele escreve isso. Mas é mais do que isso. A história hebraica, você vê coisas assim, fenômenos, como, por exemplo, um tempo de chuva que inunda todo o planeta Terra e extingue toda a criação.
Essa chuva vem da onde? Vem dos céus. Mas também você tem a extinção de toda uma cidade, ou pelo menos 2 cidades, e que dos céus caem fogo e enxofre. Sodoma e Gomorra. Os céus é um lugar da onde vem o poder. Os céus é o lugar da onde estão os deuses. Isso nas mitologias também. Então, quando nós estamos dizendo sobre o Deus dos céus, nós estamos falando automaticamente, e nós fazemos isso numa oração do Pai Nosso de forma tão automatizada, e nós não pensamos sobre isso, nós estamos dizendo, o Pai é nosso, é do meu irmão, é meu, Ele está nos céus, e por isso Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Mas aí então, nós precisamos pensar, quando Jesus, por exemplo, nos manda orar dentro do quarto, ele tem um motivo. Um pouquinho antes aí do texto que eu li com vocês, Jesus diz assim, ó: pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. E Jesus só diz isso antes, porque ele entende esses 3 atributos de Deus. Deus é onipresente, onisciente, onipotente. E aí, então Jesus diz outras coisas, dizendo, então quando vocês forem orar, por favor, nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá, porque fazem orações compridas. Quando você entende os 3 atributos de Deus, você entende que oração não é para ficar só pedindo a Deus, mas é para se relacionar com Deus. Porque você pode olhar para esse texto e falar, então para que eu vou orar? Você já sabe tudo que eu preciso. Se eu não preciso ficar repetindo para ele o que eu tenho que eu quero, para que eu vou orar? Para você ter relacionamento com Deus. Para você ter intimidade com Deus. Para você atrelar e alinhar o seu coração ao coração de Deus. Então, entregue a sua oração ao Pai Nosso. Mas mais do que entregar a sua oração ao Pai Nosso, levante-se da sua oração e viva a sua oração que você teve com o Pai Nosso. A oração na prática nos faz lembrar de quem nós somos. Nós temos uma questão limitante em nós, mas também nos faz lembrar de quem Deus é. E Deus não é limitado por absolutamente nada, nem pelo tempo, nem pelo espaço, não há nele nenhum tipo de fragilidade. Deus tudo pode, tudo faz, porque Ele é onipotente. Por fim, e talvez a coisa mais prática da oração, e que eu queria aqui enfatizar nessa questão prática, é que a oração é: Pai nosso que estás nos céus, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Meu irmão, minha irmã, você faz parte de uma família. E tem uma coisa em comum nas famílias, né? Eu não tenho família grande. Nós somos 3 irmãos, né? É uma família pequena. Mas quem tem família grande, geralmente tem o patriarca como alguém admirado, assim. É claro que há exceções. Mas sei lá, uma família que tenha 10 filhos, 11 filhos, quando vai se lembrar do pai, tem toda uma questão honrosa, tem toda assim uma questão
de dizer algo bom sobre aquela pessoa, de reconhecer aquela pessoa, sabe? De tecer palavras que enriquecem o caráter daquela pessoa. Por quê? Porque é a sua família. É o seu pai, é o seu avô, é o seu tataravô, sei lá. Agora, Jesus está dizendo que nós todos temos um pai. Esse pai sabe de todas as coisas e pode todas as coisas. Mas ele está colocando sobre os seus discípulos uma missão sobre os filhos. Que vocês santifiquem o nome deste pai. Vocês, os filhos, é quem honram esse pai. Vocês, os filhos, é quem fazem esse pai ser reconhecido diante dos outros. Não é isso que está dizendo o texto? Pai nosso que estás nos céus, ou no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Em algumas traduções, santificado seja o teu nome. Esse texto, esse trecho é prático, pois quem faz o nome de Deus santo neste mundo, quem faz com que todos reconheçam que Ele é santo, é quem o chama de Pai. E quem o chama de Pai são filhos. E a minha pergunta para você, você é filho? Você é filha? Sim ou não? Vou perguntar de novo, pode? Vocês estão meio em dúvida? Você é filho e filha de Deus? Sim. Então você, quando ora a oração do Pai Nosso, ao se levantar da oração, ao sair da oração, sua missão é santificar, honrar, glorificar e fazer o seu Pai conhecido diante dos homens. Essa é a sua missão. Essa é a minha missão. Para que o nome do nosso Pai seja santo. Nós somos a grande família de Deus. E nossa missão é que o nosso Pai seja reconhecido por quem Ele é. Quando Jesus nos ensina a orar, Ele nos manda tomar o lugar de filho, a fim de confiarmos no Pai. Nos remete a crer que Ele sabe tudo, pode tudo, está em todos os lugares, mas Ele também nos ensina a nos levantarmos e a tomarmos a responsabilidade de fazer com que o Pai seja conhecido, adorado, celebrado e lembrado neste mundo. Portanto, aqui a oração não é somente falar, não é somente dizer algo a Deus, mas é com as nossas vidas e de forma intencional fazer com que o Pai seja conhecido, seja honrado diante dos homens. Ficar repetindo a oração do Pai Nosso não santifica o nome de Deus no mundo. E é por isso que eu tenho uma crítica à oração do Pai Nosso, quando ela é apenas uma reza. Ficar repetindo a oração do Pai Nosso não santifica o nome do Senhor no mundo. Tem gente que, geralmente no trabalho, né, as pessoas se reúnem, vamos orar o Pai Nosso. Tudo bem, eu sei que é uma forma de espiritualidade. Não é essa a minha crítica. Mas se você tem uma compreensão bíblica, você vai entender que meia dúzia de palavras sinceras diante de Deus resolverá, ou será muito mais eficiente do que repetir 10 vezes esta oração. Porque o que você precisa fazer como filho do Pai que é nosso, é fazer com que Ele seja santificado no mundo. Por isso eu concluo essa mensagem, quero chamar o pessoal da música aqui, dizendo o seguinte: que pai o mundo tem conhecido? As pessoas que olham para nós, que Pai Nosso elas têm conhecido? As nossas visitas aqui hoje, as nossas 3 irmãs que estão aqui pela primeira vez,
Será que quando elas entraram aqui, elas participaram do culto conosco? Será que elas perceberam que o Pai é nosso? E será que elas perceberam que neste lugar há um amontoado de filhos que santifica o nome desse Pai que é nosso? E lá na sua casa? Lá o nome do seu Pai é santificado? E lá no seu trabalho? O nome do seu Pai é santificado? E lá na escola? O nome do seu Pai é santificado? Mas agora eu vou apertar um pouquinho mais. E lá no seu quarto? O nome do seu Pai é santificado? E lá no seu escritório? E na conta do banco? O nome do seu Pai é santificado? Como o mundo vê o Pai que é nosso? De que forma eu e você, nós estamos santificando o nome do Pai? Quais são as suas estratégias para santificar o nome do Pai? Você é parte de uma grande família. Como, juntamente com essa família repleta de irmãos, como você santifica o nome do Pai? Não dá para chamar Deus de Pai se não chamar o vizinho de irmão. Não é assim que nós aprendemos? E como vocês juntos, como irmãos, filhos do Pai Nosso, têm santificado o nome do Pai? E por fim, que filho você tem sido? Que filha você tem sido? Em Cristo você é filho e filha amado e amada. Porque o amor de Deus não está condicionado àquilo que você faz. Mas e o seu amor em relação a Deus? Como está? Há o amor de Deus que vem para você. Mas e o seu amor que vai para Deus? Vocês me conhecem, vocês sabem as minhas críticas em relação às igrejas, ao povo que diz amar e seguir a Jesus. E quando eu olho para o que acontece nos meios evangélicos, eu vejo que a família de irmãos e de filhos que chama o Pai de nosso, muitas vezes, mal conhece o Pai. E é possível chamar o Pai de Pai sem conhecer o Pai. A parábola do filho pródigo nos mostra isso. Os dois filhos não conheciam o Pai. Nem o filho que sai, nem o filho que fica. E pior ainda, essas pessoas que não conhecem o Pai, e justamente porque não conhecem o Pai, eles usam esse Pai como uma forma de atrair pessoas, não para o Pai, não para santificar o nome do Pai, mas para atrair para si mesmo, para benefício próprio. Alguns fazem de Deus o nosso Pai, como nós lemos em Gálatas, o nosso papaizinho, um ser tirano que está lá no céu, com a sua onipotência, com um rainho na mão, pronto para, errou, manda um raio. E esse raio geralmente a gente chama de doenças, a gente chama de uma série de coisas. Isso daí que você está vivendo, é porque você é desobediente ao Pai. E aí estão pintando, estão caracterizando um pai maldoso, um pai tirano, e tentam enganar as pessoas, pessoas que são ingênuas, pessoas que são humildes o tempo todo, com a imagem do Pai,
que não é o Pai Nosso. Porque o Pai Nosso, vocês vão ver, que não tem nada a ver com essa maneira que as pessoas estão falando ou dizendo que estão santificando Ele no mundo. Nunca foi tão necessário santificar o nome do nosso Pai como hoje. Sabe qual é o maior campo missionário para santificar o nome do nosso Pai? Não é lá na tribo indígena, não é lá entre os povos muçulmanos, não é. O campo missionário onde Deus, o nosso Pai, precisa ser santificado é na igreja evangélica do Brasil. É na igreja evangélica no Brasil. E talvez no mundo. Eu só posso falar do Brasil. Mas eu posso falar também da nossa igreja. O lugar onde o Pai precisa ser santificado. Onde o nome do Pai precisa ser santificado. Nessa igreja. Segunda Igreja Presbiteriana Independente de Avaré. Que Deus nos ajude a termos essa consciência quando orarmos. Tanto a oração do Pai Nosso, como as orações que fazemos durante a nossa jornada. Que não seja automática, mas que seja algo sincero, algo que nasce, que sai do nosso coração para uma relação sincera com Deus. Vamos ficar de pé, vamos cantar.